Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para adicionar o rosto do Otário aos vídeos que eu crio aqui no canal do Otário. Tem muita gente que pensa que eu utilizo uma máscara que já possui esse rosto. Mas não, na verdade essa máscara ela é adicionada computacionalmente através do After Effects, que é um software de efeitos especiais. O que eu utilizo é uma máscara de papel que possui esses 3 pontos aqui, que servem para facilitar o meu tracking. Para isso é importante utilizar pontos que tenham contrastes. Assim o software vai ser capaz de enxergar esse objeto e fazer o tracking. Esse é um mecanismo que vai permitir com que eu adicione o rosto, de modo que esse rosto pareça que pertença à imagem que eu estou trabalhando. Então no caso aqui, se a gente observar, parece que a máscara realmente faz parte do objeto. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Para isso, vamos começar desde o início. No After Effects, a gente começa em File, New Project. Venho aqui na minha área de projetos e dou um duplo clique para importar a imagem que eu quero. Crio uma nova composição arrastando para esse ícone aqui. Então aqui eu tenho o vídeo onde eu vou fazer a transformação. Volto aqui para o meu painel de controle. Importo também a imagem que eu quero utilizar como rosto. Arrasto para minha composição. Redimensiono ela para ficar do tamanho que eu quero. Ok, parece que esse tamanho aqui está adequado. Aqui a gente pode observar que se eu fizer a movimentação no meu vídeo, o rosto fica completamente desvinculado do objeto que está atrás. Então, para a gente linkar o rosto com o objeto que está atrás, a gente vai utilizar um mecanismo chamado tracking, que existe no próprio After Effects. Então, a gente seleciona layer ou camada que a gente vai trabalhar. Depois a gente vem aqui nessa janela Tracker. Se você não estiver conseguindo visualizar essa janela, a gente vem aqui em Window e depois tem que habilitar esse Tracker, caso não esteja habilitado. Ok? Então, voltando aqui, clico no botão Track Motion. O meu Motion Source é a layer que a gente já selecionou, que é o Tracking MP4. O Current Tracker, ou Track atual, é o Tracker 1. Esse nome ele é gerado pelo próprio After Effects. No Tracking Type, a gente deixa selecionada a opção Transform. Vamos deixar selecionada a opção Posição e o Rotation. A escala a gente não vai trabalhar porque fica muito ruim no After fazer isso. É melhor fazer manualmente. Então, voltando aqui na nossa área de trabalho, a gente percebe que existem 2 Tracking Points. O Track Point 1 e o Track Point 2. A gente vai posicionar esses Tracking Points exatamente em cima do objeto que a gente quer fazer o tracking. No meu caso aqui são os 2 olhos. Então o meu Tracking Point 1 está no meu olho esquerdo e o meu Track Point 2 está no meu olho direito. Uma vez feito isso, a gente volta aqui para a janela do Tracker e a gente pode começar a fazer o tracking frame a frame através desse ícone ou fazer de uma maneira automatizada através desse ícone aqui. Nesse caso eu vou andar frame a frame para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Então, na medida que eu vou andando frame a frame, a gente observa que os 2 tracking points, tanto o tracking point 1 quanto o tracking point 2, eles acompanham o objeto que está se movimentando. Aqui a gente percebe que ele não estava acompanhando de uma maneira tão boa. Esse aqui ficou legal, mas o outro não está legal. Esse esquerdo aqui não ficou legal. Então o que a gente vai fazer? A gente pode corrigir isso de uma maneira manual. Então para cada movimentação que a gente faz, tenta ver se está indo corretamente e vai corrigindo tudo que estiver fora do eixo, até finalizar a sessão que a gente está trabalhando. Ok, teve só um errinho aqui, então o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com page down ou page up, que ele vai avançar ou retroceder a imagem que a gente está trabalhando. Então o page up é para trás e o page down para frente. Então aqui eu vou voltar um pouquinho com o page up, até encontrar os pontos que não foram feitos de forma correta. Por exemplo, aqui eu percebi que ele não está na posição correta. Então eu venho aqui e corrijo manualmente. E faço isso ponto a ponto.
Esse aqui deveria ter ficado um pouquinho mais para cima, melhorou. E o resto ficou certo. Então, se eu avançar, percorreu tudo certo. Ok, basicamente o tracking é isso. Não tem muito mistério. É apenas trabalhoso. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, tem apenas 2 segundos. Mas imagina você fazer isso para um vídeo de 3, 4, 5 minutos. É bastante coisa. Eu trabalho geralmente com 30 frames por segundo. E 1 minuto são quase 2.000 frames. Então um vídeo com 5 minutos vai para casa dos 10.000 frames. Então imagina você trabalhando frame a frame dessa maneira. Por isso que existe a opção para você fazer a análise de uma forma automática. O problema é que nem sempre isso funciona corretamente. Então uma das coisas que eu faço é deixar ele percorrer de forma automática. E assim que eu percebo que ele não está realizando o tracking correto, eu paro, corrijo manualmente e depois continuo com ele automaticamente. Então vamos voltar para a janela das nossas layers. Clico com o botão direito, New Object. Vou renomear esse New Object, basta dar um Enter. Vou chamar ele de Track. E agora eu volto para a janela de Tracker. Clico em Edit Target e seleciono o New Object que eu acabei de criar, que é o Track. Clico OK. Depois eu quero que todo esse tracking que eu realizei seja aplicado nesse New Object que eu acabei de criar. Então eu clico em Apply. Eu vou aplicar nas dimensões X e Y. OK. E aqui a gente observa que existem vários keyframes, que são esses quadradinhos que você está vendo na tela. Nesse caso, o keyframe representa uma posição específica que a minha máscara, o rosto, vai possuir ao longo do tempo. Então, qualquer objeto que eu vincular ao meu track, ele vai se movimentar de acordo com o objeto no fundo. Eu vou ocultar o rosto aqui só para vocês terem uma ideia melhor. Então, se eu movimentar aqui o meu objeto, você percebe aqui que esse quadrado, que é o meu track, ele se movimenta exatamente como o meu objeto, né? O rosto do meu objeto se movimenta. Então agora qualquer objeto que eu vincule esse quadrado ou esse New Object, ele vai fazer essa mesma movimentação. Então vamos voltar ao rosto. Por enquanto o rosto não está vinculado ao meu quadrado. Como que eu vou fazer para vincular ele? Simplesmente seleciono meu rosto, clico nessa espiral aqui e arrasto para onde eu quero vincular ele. Nesse caso, eu quero vincular ele ao meu track. Solto, OK. Agora está vinculado. Se a gente olhar aqui no Parent, aparece o nome Track. E agora, se eu fizer essa movimentação novamente, o rosto ele já está praticamente... Ele praticamente já acompanha certinho a imagem que eu tenho. A gente pode reposicionar melhor o rosto. Eu vou dar um zoom aqui. Selecionar o rosto, reposiciono ele. Uma coisa que facilita às vezes eu reposicionar o objeto, eu vir no objeto que eu quero reposicionar, clico em T de Transparency ou transparência. Aí ele abre essa janelinha, que é a opacidade. E eu diminuo um pouco essa opacidade. E aí eu consigo ver melhor aonde está o meu olho original, que é o olho da minha imagem, e aonde está o olho do meu objeto. Então aqui eu consigo posicionar ele melhor. Posso trabalhar também com a rotação, que é esse ícone aqui, ou na tecla W, e posicionar de uma maneira melhor. OK. Parece que está bom. Voltar a opacidade a 100%. E agora a gente tem que a nossa máscara já está vinculada e se mexendo como se tivesse fazendo parte realmente da imagem original. Oh, que legal! Eu posso ocultar também o track. E é isso, pessoal, não tem muito mistério. A ideia é muito simples, mas é um pouco trabalhoso. A parte da movimentação da boca, que é o lip sync, movimentação dos olhos, piscar, isso é uma outra coisa totalmente independente. Mas se vocês quiserem, eu posso até abordar num vídeo futuro aí. OK? Então,
Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.